boa tarde, olá, tudo bem? Hoje nós vamos estudar um pouquinho e fazer a correção das aulas do dia 18 e do dia 19 do 3. Vamos lá? Eu passei para vocês uma leitura do poema, né? E depois um videozinho, e depois eu passei esse texto aqui para vocês copiarem. É um texto longo, eu escrevi com letra cursiva para vocês se adaptarem um pouco mais à letra cursiva, tá bom? Então, o que a gente fez? Primeiro eu pedi para vocês lerem o poema. O poema se chama Ou Isto ou Aquilo. Ou se tem chuva e não se tem sol, ou se tem sol e não tem chuva. Ou se calça a luva e não se põe o anel, ou se põe o anel e não se calça a luva. Quem sobe nos ares não fica no chão. Quem fica no chão não sobe nos ares. É uma grande pena que não se possa estar ao mesmo tempo em dois lugares. Ou guardo dinheiro e não compro doce, ou compro doce e gasto dinheiro. Ou isto ou aquilo, ou isto ou aquilo. E vivo escolhendo o dia inteiro. Não sei se brinco, não sei se estudo, se saio correndo ou fico tranquilo. Mas não consegui entender ainda qual é melhor, se é isto ou aquilo, de Cecília Meirelles, tá bom? Então esse é o nosso poema de hoje, o nosso poema. Então, primeiro momento, era para escrever o nome do poema. O nome do poema é esse aqui, gente. Ou isso ou aquilo, certo? E o nome da autora? Né? Cecília Meirelles. Então, os nomes estão bem destacados aí, tá bom? Quantidade de versos e quantidade de estrofes. Então, a gente vai fazer esse exercício junto com vocês, para vocês aprenderem. Eu geralmente explico o seguinte, ó. Coloca aqui, ó, versos. E aqui eu ponho estrofes. Que é isso, professora? Eu vou, então, contar a quantidade e colocar aqui, tá bom? Certo? Para ficar mais fácil. Então, agora a gente vai contar os versos. Os versos são as linhas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, são 16 versos, 16 linhas. Professora, eu posso fazer isso com lápis de cor vermelho? Pode, tá? Para você marcar. Então, você vai pôr aqui, ó, 16 versos. E as estrofes? Quando você pula a linha, você pula de estrofe. Então, as estrofes são essas, ó. 1, 2, aqui, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. São 8 estrofes e 16 versos. Tá pulando de 2 em 2, então tem 2 linhas, cada verso tem 2 linhas. Alguns poemas, às vezes, tem 2 versos, depois na outra próxima estrofe tem 3 versos, então prestar atenção. Esse aqui ele é uma sequência mesmo, uma cadeia. 2 linhas cada estrofe, 2 versos cada estrofe, tá bom? Depois, o que a gente viu? Nesse primeiro exercício, então, a gente contou os versos e a gente contou as estrofes. Falamos o nome do texto, a autora que tá aqui embaixo. E aí depois pergunta o seguinte, olha lá. Pergunta o seguinte: pinte de amarelo as rimas. Eu não tenho lápis de cor amarelo para pintar aqui, vai ficar estranho. Então eu vou pintar de laranja, tá? Eu falei para pintar de amarelo porque assim não estraga o texto, tá bom? Então olha lá. Aqui nós temos esse aqui, ó. Uva, luva, chuva, tá? Aqui, áreas, lugares, tá? Aqui também, ó, tá vendo? Tem sempre na segunda linha da estrofe, dinheiro inteiro, tá?
tranquilo, aquilo. Certo? Tranquilo, aquilo. Tá? E aqui também tem aquilo, ó. Também posso juntar aquilo, aquilo, tranquilo, aquilo. Certo? Se a gente for fazer, então, também a rima aqui, nós também estamos rimando, ó. Ou, quem, ou, tá? Então, ele sempre trabalha essa parte, né? E faz o inverso, trabalha no inverso. Ou isso, aquilo, aí ele joga e vira ao contrário a frase. Como assim, professora? Veja o que ele fala, chuva e não tem sol. Aí ele volta e volta. O sol tá aqui, volta aqui e faz o que? O contrário na frase, tá? A Cecília Meirelles, então, ela brinca com as palavras. Lembra disso que eu falei, né? Sobre brincar com as palavras. Então, a gente já o quê? Já grifou, então, o quê? As rimas. E agora a gente vai procurar palavras que eu pedi para vocês procurarem. 2 palavras com CH. Eu vou marcar com lápis de cor verde, tá? Canetão verde. CH. Então, vamos procurar. Palavra com CH tem aqui, ó. Chuva. Olha lá, chuva. Então, uma palavra, primeira palavra. Chuva. E depois, a segunda palavra, chão. Tá? Deixa eu ver se eu encontro mais uma. Aqui também tem chão, ó, chão. Certo? Vamos ver se tem. Não, acabou. Então, chuva e chão. Chuva e chão, com CH, tá bom? Chuva e chão. Uma palavra com NH. Ela tá aqui embaixo. Vamos ver aqui, ó. Dinheiro. Dinheiro, olha o NH, dinheiro. Aqui, chuva, chuva, chão, chão e aqui dinheiro, dinheiro. Depois, nós temos 2 palavras com LH. Melhor, aqui embaixo, e escolhendo. Ah, aqui também tem, ó, dinheiro aqui, ó, também, ó, dinheiro, ó, tá? Escolhendo, tá? O que a gente fez, então? A gente fez uma análise do poema, ouviu o poema, análise do poema, fizemos a parte do quê? Das palavras, encontrando palavrinhas dentro do próprio poeminha. Palavras com NH, com som nhanhanhanhanhu, com CH, xaxixichuchu e com LH, lhalhalhalhalhu. Beleza? E aí, na sequência da aula que a gente passou para vocês, certo? Eu passei um vídeo sobre a cultura brasileira, de história, e aí depois eu vou ler então o texto que eu passei para vocês nas fotos, foto 2 e 3, tá bom? Eu vou ler com vocês. Formação da cultura brasileira. O Brasil é o nosso país. Todas as pessoas que nasceram aqui são chamadas de brasileiros, então você é um brasileiro. O povo brasileiro tem costumes históricos e culturais que a gente aprendeu ao longo do tempo e com outras pessoas, certo? Aquilo que nós fazemos hoje, nós aprendemos com alguém. Herdamos hábitos e costumes de diversos povos. Relembramos na atividade anterior, que foi a do exercício do site do mês de fevereiro, os costumes dos povos indígenas, os primeiros habitantes do Brasil. Então, antes dos portugueses chegarem, quem já morava aqui eram os indígenas. Agora nós vamos relembrar outro grupo de pessoas que faz parte do nosso Brasil, os portugueses, aqueles que vieram, né, para conquistar. Né? Eles vieram para conquistar o povo, o lugar, o território dos indígenas. Eles já tinham dono, mas eles queriam conquistar, tá? Os primeiros chegaram ao território brasileiro há mais de 500 anos. Aqui encontraram os índios e logo se estabeleceu uma relação de troca e de conflito entre eles. Então eles começaram a trocar coisas. O que eles começaram a trocar? Trocar facas, machados, panelas, pentes, coisinhas assim, com o quê? Com a matéria-prima que eles mais queriam, que os portugueses mais queriam naquele momento,
Eles ficaram 30 anos, então, o quê? Levando pau-brasil, essa madeira. Por que essa madeira, professora? Qual era a importância dela? A importância dela é que com essa madeira dá para se retirar tinta, uma tinta vermelha que servia para pintar tecidos, tá bom? Para que eles fazem isso? Então, para pintar tecidos. Eles cortavam então a base do tronco e faziam o quê? E faziam uma solução para retirar a tinta do quê? Dessa madeira, do pau-brasil. Eles ficaram 30 anos fazendo isso. De 1500 a 1530, somente recolhendo, retirando, fazendo essas trocas com os índios, tá bom? Só para vocês saberem. Os conflitos começaram quando os portugueses resolveram morar aqui. Então eles tinham que tomar posse da terra. Então eles tiveram que vir morar aqui no Brasil. E exigir dos índios trabalho escravo. Eles queriam escravizar os índios, tratando-os desigualmente, com desigualdade e violência. E eles não gostaram. Eles preferiam morrer do que ser escravos, né? Como consequência, muitos indígenas morreram por causa do trabalho forçado e pesado que eles tinham, tá? E também das doenças trazidas pelos europeus. Para os índios que nunca tinham pego uma gripezinha, para eles era algo mortal, tá bom? Mortal. Eles pegavam a gripe e já morriam, porque eles não tinham os anticorpos, como está acontecendo hoje na pandemia. Nós não temos anticorpos para suportar então essa doença, certo? A mesma coisa acontecia com os índios nessa época, tá? Eles pegavam uma gripezinha e já morriam. Olha que terrível. A grande contribuição dos portugueses foi a linguagem, a língua portuguesa, a nossa língua. A maior parte das palavras vem o quê? Da língua de Portugal, da língua portuguesa. Por isso que quando a gente escuta um português falando, vamos supor, o técnico do Palmeiras, ele é um português. Quando ele fala, a gente entende quando ele fala. Por quê? Só algumas palavras um pouquinho diferenciadas, que eles têm algumas gírias, né, algumas palavras diferentes, que a gente não entende. Mas geralmente a gente entende todas as palavras, a maioria das palavras que os portugueses de Portugal falam, a gente entende a mesma coisa com eles, tá bom? Eles entendem o que a gente fala, porque a nossa língua mãe é a língua portuguesa, tá? Veio de lá de Portugal, eles trouxeram essa influência, tá? É a língua portuguesa. Os doces também deliciosos, doces maravilhosos. Se você for na cidade de São Paulo, existem padarias de portugueses que eles fazem doces maravilhosos trazidos onde? As receitas vieram então de Portugal, como pastel de Belém, pastel de nata e outras gostosuras de Portugal. Nós também comemos bacalhau, tá bom? Nós aprendemos a comer peixe, né, bacalhau, com os portugueses. A arquitetura das construções. Existem casas, fachadas, que eles usam aqueles azulejos portugueses muito bem acabados, construções belíssimas que nós encontramos em outras cidades, principalmente lá em Minas Gerais. A gente vê muito, então, esses casarões com essas arquiteturas de origem portuguesa. Muito interessante a gente conhecer também. Dormir em camas. Os índios nessa época, eles dormiam em redes, já tinha falado para vocês antes, lembram em algumas aulas anteriores? Agora, os portugueses ensinaram os índios a dormir em camas. Olha que interessante, um ensinou o outro, tá? Os africanos eles foram trazidos como escravos mesmo, para trabalhar em serviço forçado nas fazendas dos portugueses que viviam aqui. Eles não vieram aqui para passear, eles vieram aqui para trabalhar e para ser escravos. Olha que coisa terrível. A cultura africana, ela exerceu forte influência sobre a língua portuguesa. Então, várias palavras de origem africana nós também falamos, certo? E também tem palavras de origem indígena. Então, nós somos uma mistura de De vários povos. Os exemplos de palavras africanas que nós falamos são caçula, que é a criança, o filho mais novo. Cafuné, que significa carinho. Macaco, que é o animal. Miçanga, que são aquelas coisinhas que você coloca na sua gargantilha ali, né? Escolarzinho, miçanga. Moleque, que significa menino. Cachimbo, de fumar. E o samba, né? A palavra samba. A influência africana, ela foi bem marcante
também nas canções, nas músicas, nos ritmos e também nas danças e nas religiões. Exemplos da presença afro-brasileira que a gente encontra dentro do nosso, dos nossos costumes. São os pratos da culinária africana, tá? A feijoada, as negras africanas que vieram lá da África, o que elas recebiam lá na senzala, na casa onde elas moravam, ficavam trancadas lá? O resto do porco. Pé, orelha, tudo aquilo que ninguém queria mais comer, o corinho. O que ela fez? Ela conseguiu transformar, fazer uma delícia de feijoada. Então a feijoada, ela foi originalmente feita pelas negras africanas que vieram lá da África e faziam essa delícia lá na senzala. E a feijoada era tão boa que ela ganhou até o quê? Ela foi até a Casa Grande e as outras pessoas começaram a comer essa delícia. Então a feijoada, ela foi o quê? Os afrodescendentes ensinaram então os brasileiros aqui a comer feijoada. Olha que interessante. Nós também temos acarajé, que é um bolinho de feijão, vatapá e cuscuz. Cuscuz você já deve ter comido, é feito com farinha, é tipo um bolinho assim, cheio de um bolo com milho, feito cuscuz, tá? Olha lá no Google, dá pra ver, tá? Fica como se fosse um bolo assim, mas salgado. Instrumentos musicais, atabaque, geralmente são instrumentos com ritmos musicais. Eles gostam muito de ritmar, tá? O atabaque, o berimbau, a cuíca, o afoxé e o agogô. E também ritmos musicais. O afrodescendente, ele tem essa cultura dos ritmos musicais, né? Que são baião, samba, o maracatu, que fica lá mais perto lá de Pernambuco, tá? Lá no estado de Pernambuco. E a dança e a luta, que é a capoeira também. Ela é uma dança e luta. Veja que quando você joga capoeira, existem as pessoas que estão lá tocando, né? Um instrumento, se vocês quiserem ver. E a pessoa vai ali fazendo exercício numa roda, né? Numa roda de capoeira. É muito interessante. Também foi o que eles aprenderam com os afrodescendentes. Uma cultura africana dentro da nossa cultura brasileira. Muito interessante a gente conhecer. Ainda hoje os índios, esses afrodescendentes, sofrem desrespeito, humilhação, preconceito, violência, fome e pobreza. Nós vemos muito isso, tá? Até hoje. Lutam pelo direito de igualdade, respeito e reconhecimento de sua importância na cultura do nosso país. Eles são muito importantes dentro da nossa cultura brasileira, tá? Nós somos uma formação de vários povos, né? Que se encontraram aqui e conseguiram construir uma nação maravilhosa, que é o nosso Brasil, tá? E aí a gente vai ver os exercícios que estão em cima desse texto que eu acabei de ler para vocês e também do videozinho que eu passei para vocês, beleza? Então o exercício é assim, ó, complete as frases com as palavras do quadro. Então as palavras do quadro eram portugueses, escravos e índios. As frases eram as seguintes, ó. Os africanos foram trazidos ao Brasil para serem o quê? Aí você pegava essa palavra escravo e punha aqui, ó. Escravos dos portugueses. E aí você corta, tá? Você já usou essa palavra. Letra B. São os primeiros habitantes do Brasil. Quem são os primeiros habitantes do Brasil? Os índios. Põe aqui, ó, índios. E aí você tira, só falta só mais uma palavra, que tá aqui nessa frase, ó. C. Os portugueses chegaram ao território brasileiro há mais de 500 anos, tá? Mais de 500 anos eles já chegaram aqui, né? Já faz um bom tempo. Exercício 2. Organizem de acordo com a contribuição que cada povo trouxe para a nossa cultura brasileira. Então, os índios eram a letra A, os africanos B e os portugueses C. Letra B, capoeira. Então, foram os africanos que trouxeram a capoeira para nós. Língua portuguesa. C, os portugueses. Samba, a roda de samba. Foram os africanos. B,
Bacalhau, comer bacalhau. Quem trouxe para nós? Os portugueses. C. Feijoada. Quem nos ensinou? Os africanos. Chocalho, usar chocalho. Os índios. Pastel de Belém. Que delícia. Foram os portugueses. Doce, né? Português. Oca, que é a casa do índio. Lembra disso? Letra A. Acarajé, que é o doce feito com um bolinho feito com feijão. Letra B, costume africano, tá bom? Então vamos lá, gente. Agora eu vou para a aula do dia 19/3, que é a aula de sexta-feira, certo? Eu pedi para vocês fazerem a leitura do dia, que é o bairro do Marcelo, para vocês verem o que nós temos dentro de cada bairro. Depois vocês assistiram 2 vídeos, tá? 2 vídeos, um vídeo falando sobre as transformações dentro do bairro e também sobre o turismo em Araraquara, alguns pontos turísticos em Araraquara. E aí eu pedi para vocês, na foto 1, para vocês escolher então um lugar histórico para você explicar sobre aquele lugar. Então eu escolhi, né, para falar com vocês podem até fazer se vocês quiserem, a Igreja Matriz de São Bento. A Igreja Matriz, aquela igrejona, né, matriz. O endereço dela é Rua Padre Duarte, 1308, Centro. Ela é importante para a cidade porque marca o centro da nossa cidade. Ela é o centro, tá? Nasceu exatamente ali o centro da nossa cidade. Então, a cidade de Araraquara ela foi se desenvolvendo ao redor dessa igreja, tá? E nesse local aconteceram vários eventos que foram muito importantes para a nossa cidade. Até mesmo lendas foram criadas porque a igreja está em contínua reforma. A igreja ela teve várias construções, né? Essa não foi a primeira construção. E ela está sempre em reforma, olha a curiosidade. Existem lendas que vocês já devem ter escutado, falando sobre também a história dessa igreja, da igreja matriz, a história a lenda da serpente. Um dia desses eu conto pra vocês, tá bom? Vou deixar aí uma curiosidadezinha pra vocês, tá? Depois, na foto 2, eu passei pra vocês uma releitura da obra O Farol, da Anita Malfatti. Pedi pra vocês, então, desenhar, fazer aquele desenho que a Anita Malfatti fez e pintar. Não pintar com canetinha. Por quê? Porque canetinha borra do outro lado e pode também borrar o desenho, não fica legal. Faça o desenho de uma folha inteira do caderno para ficar bem bonito. Pinta bem bonito, bem colorido. Faça os contornos do relevo, né? Aquela montanha bem legal para ficar bem bonito o desenho. Joia? Excelente? Então é isso, pessoal. Essa semana foi uma semana cheia de conteúdo, eu sei, mas se você tiver qualquer dúvida, eu estou aí para falar com vocês. E sábado tem um convite para vocês, quem quiser assistir a palestra sobre a água, tá? O convite está no WhatsApp do grupo do 3º ano. Quem quiser assistir, tá? Vou passar então o link depois para vocês no Google Meet. E aí quem quiser acessar no sábado, que vai ser uma atividade cultural de lazer, uma atividade extra que quem quiser assistir falando sobre a água e a importância da água, certo? Porque na segunda-feira nós estaremos comemorando o Dia Mundial da Água. Um ótimo final de semana para todos vocês e até mais, pessoal. Tchau, tchau.